Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com o Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz e pensa no mercado financeiro brasileiro, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, conversando com grandes gestores, participantes do mercado, empreendedores, enfim, aquelas pessoas que colocam seu tijolinho para fazer o mercado financeiro brasileiro acontecer. E hoje nós vamos bater um papo com Alamir Cândido, sócio do Cândido Martins Advogados, sobre a nossa reforma tributária. Vamos bater um papo sobre como isso impacta nos investimentos, as constituições de fundos offshore e, naturalmente, como são os impactos dos impostos indiretos também nas companhias, para que você, investidor, se prepare e se proteja. Alamir, prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de Hoje. Prazer é meu, Felipe, obrigado. Espero que a gente tenha um bate-papo aqui agradável e bastante instrutivo e contribua bastante aqui para as pessoas que participam e gostam bastante do seu programa. Sem dúvidas, e nós temos aqui bastantes assuntos para passar sobre diversas diagonais, mas também diversas profundidades, dado a complexidade do tema e o próprio. A gente consegue ter o cheiro de quão profundas são as nuances pela própria demora nas discussões desses assuntos. Reforma tributária, ela é sempre discutida, é difícil de aprovar, mas neste governo nós estamos discutindo ela desde o começo. Então, quase 2 anos de discussão e o assunto anda pouco. Mas vamos começar justamente desse assunto que bate diretamente aqui no universo dos investidores, que já falamos um pouco, também é verdade, mas acho que é um bom ponto de partida, é justamente essa tributação dos fundos. Quem está sendo olhado mais de perto nessa reforma e quais mudanças ainda podem vir? Felipe, essa foi uma mudança pretendida há bastante tempo. Esse governo conseguiu implementar no final do ano passado uma arrecadação grande, um pouco acima do que ele tinha de expectativa com a tributação dos fundos fechados. E a partir de agora, o que os investidores têm olhado é quais os fundos que continuam valendo a pena você manter toda a tua estrutura de investimento e quais que hoje não vale a pena sob a perspectiva tributária. Os fundos fechados multimercado, eles perderam a atratividade fiscal do diferimento, né? Então, hoje, quase todos os investidores que possuíam essa estrutura fecharam, liquidaram as estruturas de fundo fechado multimercado. O que eles têm mantido em termos de estruturas são os fundos de ações, FDICs, fundo de infraestrutura, debêntures incentivadas, continuam sendo alguns fundos interessantes para que os investimentos sejam feitos com diferimento, com benefícios de isenção para alguns, uma tributação interessante, mas você tem que cumprir algumas restrições, algumas regras para cada um desses fundos. Então, o fundo hoje que tem trazido alguma discussão maior são os FDICs, porque os FDICs eles são fundos que não têm uma liquidez imediata. O cotista do fundo não consegue se desfazer de suas cotas naquele momento que ele gostaria. Em alguns casos, o cotista precisa aguardar a maturidade do papel, do momento, para que ele consiga fazer algum tipo de movimentação. E existe uma discussão hoje entre os investidores e o governo e a própria classe que regula esse mercado dos FDICs para saber qual a melhor forma para se tratar a tributação que eventualmente pode ser alterada ou o melhor cenário para o investidor. Se aumentou algumas restrições, foi
implementado algumas regras novas para os fundos e hoje a grande discussão é mantemos ou não as estruturas de FDIC. Então esse é um assunto hoje que está em pauta. Acho que vale a pena aí a gente acompanhar um pouco mais de perto para continuar os investimentos nessas estruturas específicas. FDIC, FIA, Fundo de Infraestrutura, debêntures, eles têm as atratividades, mas você precisa monitorar qual efetivamente vai ser melhor para o perfil do investidor e o perfil do papel que o investidor quer manter. Então, acho que um pouquinho do que está acontecendo nas mudanças que são super recentes. E tem um ponto, a gente trouxe os fundos exclusivos, que eram muito usados para esse diferimento, não tinha o pagamento de come-cotas por ser um fundo fechado, passam a perder um pouco essa vantagem, ainda carregam uma vantagem da própria, digamos, compensação de perdas, dado que quando você compra uma ação na física, você vai pagando os impostos conforme faz as operações com lucro e pela estrutura de fundos, naturalmente você só paga quando resgata as suas cotas. Então, ainda existe uma vantagem estrutural nesse tipo de modelo, você perde um pedaço importante dado a instituição do come-cotas. Mas os fundos previdenciários ainda mantêm esse benefício, o que acaba chamando alguns investidores que montavam seus fundos exclusivos a montarem. Eles não podem montar diretamente o fundo exclusivo de previdência, mas de certa forma levarem recursos para fundos de previdência para fugir de come-cotas. Dito isso, passou-se a ter uma visão sobre os fundos de previdência também. Inclusive, uma discussão surgiu e minguou rapidamente sobre passar a levar os come-cotas também para os fundos de previdência. Como está a visão dos fundos de previdência dentro dessa discussão de tributação? Existe uma discussão maior de lançar esses fundos também como alvos de ampliação, de captação, de aumento de alguma forma de carga tributária? É super interessante esse tema. O governo fez um movimento de restrição, não via alteração da regra tributária, mas sim via regulação do fundo de previdência. Então, existia um interesse em tributar, mas ele via uma resistência muito grande. Sob o ponto de vista da regulação, ou seja, você impõe determinadas regras para se constituir o fundo, o que eles fizeram? Eles limitaram o volume de investimento para o fundo de previdência. Então, o investidor que já tinha um fundo de previdência mantém, porque a regra antiga permitia. A regra atual limitou em 5 milhões de reais. Então, o investidor que gostaria de implementar o fundo de previdência, ele vai ter essa limitação de 5 milhões. E o mercado, o mercado não estabelece, né? É uma questão matemática. Para se manter um fundo, sugere que esse fundo tenha um volume acima de 15 milhões de reais. Então, você que tem a limitação em constituir um fundo de previdência a 5 milhões e financeiramente se torna inviável você ter um fundo abaixo de 15 milhões, ele acabou se tornando pouco atrativo a continuidade deste mercado, deste produto. Então, o fundo de previdência, quem fez anterior à mudança dessas restrições, mantém, vai continuar, vai se beneficiar do diferimento. Aqueles que hoje gostariam de implementar vai se encontrar nessa limitação do teto para se investir e o custo alto que ficaria num fundo abaixo de 15 milhões de reais. Então, a limitação do fundo, ela se tornou
em razão da mudança da regra regulatória. Então, o governo acabou impondo, limitando este produto de outra forma, né, sem mexer na regra tributária. A regra tributária foi preservada. O que se vê a partir daí é você poder investir em fundos abertos de previdência. Então, continua sendo interessante, é um tema aqui para a gente discutir, a previdência em si, mas do ponto de vista de alternativa, uma pessoa física que gostaria de investir em previdência, no longo prazo, ainda assim é interessante. Você faz o investimento, faz a opção pela tabela regressiva, permanece com esse investimento há mais de 10 anos, você vai ter uma alíquota de 10% sobre o valor do rendimento. Então, ele pode sim ser uma alternativa interessante, mas num fundo aberto, não mais no fundo fechado. Não mais no fundo fechado. E sobre, você comentou já, eu vou aproveitar sua deixa para aprofundar aqui, que o fundo de previdência continua como um produto interessante. Vamos apertar um pouco mais esse tema. Como o fundo de previdência ainda pode continuar interessante, ainda que sendo aberto não mais pelo caminho de constituir um fundo fechado? Esse é um tema que hoje está bastante sensível, né? Por que ele é super interessante para uma pessoa física? Além dessa alíquota menor de 10%, tudo bem que você precisa guardar este prazo de 10 anos, mas é interessante. Pessoas jovens que fazem essas contribuições têm essa possibilidade. E como se trata de uma complementação, né, na década de 90 se trouxe esse recurso para a pessoa física complementar a sua previdência dentro de um mercado privado, ou seja, eu não preciso depender só da minha previdência pública. Então, o conceito da previdência privada é não ter uma tributação quando este valor contribuído ele passa para o herdeiro da pessoa que fez essa contribuição. Além disso, ele não integra hoje, nas regras atuais, o inventário. Então, a previdência ela é um instrumento interessante porque você protege dentro de um processo de inventário que você às vezes demora, às vezes você tem um custo alto sobre ele, tem um imposto de transmissão e doação. Então, a previdência, conceitualmente, sempre ficou fora deste tema, embora alguns estados tenham a intenção em tributar. Hoje, o benefício em se ter uma previdência num fundo aberto, ele traz esses benefícios para a pessoa física, para o investidor. Alíquota de 10%, fora do inventário, fora da tributação do ITCMD. Por que eu falei que está sensível o tema? Porque o Congresso está discutindo se inclui ou não inclui a previdência dentro da tributação do ITCMD e dentro do inventário. Ou seja, limitando estes benefícios que lá na década de 90 se pensou, se idealizou trazer uma característica aqui de seguro, uma natureza de seguro, ou seja, uma pessoa que contribui ao longo dos anos, esse recurso que ela preservou, que ela fez a poupança, na ausência dela, passa para o herdeiro dela sem custo adicional e a disponibilização imediata. Então, além do momento ruim que aquela família está vivendo daquele momento de despedida, de dor, daquele evento, a previdência privada traria um pouco de conforto, pelo menos financeiro, e não ter um ônus tributário maior, não ser travado dentro de um processo de inventário e permitir com que a família siga ali o caminho dela pós o evento do falecimento da pessoa que contribuiu ao longo da vida dela. Então, essa é o benefício da previdência privada que pode ser feito dentro de um fundo aberto. Nessa discussão, eu queria aproveitar aqui sua participação para trazer um pouco mais de cores para esse debate, né?
por que foi considerado o fundo de previdência como... Você já trouxe aqui esse ponto de dar essa visão de seguro, mas o que está sendo discutido em termos de fatos e méritos para apontar, olha, sim, deveria ser considerado inventário, sim, deveria ser passível de pagamento de TCMD ou não? Onde está a discussão dos fatos geradores aí para receber ou não a incidência do TCMD especialmente, mas também transitar ou não pelo inventário? Eu vou dar um passinho para trás para explicar um pouquinho, eu acho que isso é importante aqui. A previdência complementar, a previdência privada, ela sempre foi idealizada com esse objetivo, né? Ser um complemento à previdência pública. Por quê? Se a pessoa tem um padrão de vida e no momento em que ela tem bastante energia, ela está ali no auge da sua produção, ela pode guardar um pedaço do que ela ganha para que mais para frente na vida dela aquilo possa ser usado para a aposentadoria dela. Então, a ideia do legislador naquele momento, no momento que estabeleceu essa regra, foi: vamos proteger esse valor que a pessoa física está contribuindo para que no futuro isso não seja acessado em hipótese alguma. Então, a previdência complementar, a previdência privada, ela foi idealizada como algo que deveria ser protegido. Ter uma natureza de seguro, ou seja, quando eu acessar este bem está me segurando uma aposentadoria ou uma herança para que a família consiga seguir naquele momento. Então, a previdência privada idealizada lá atrás, ela trouxe esses objetivos, essas naturezas. Então, a previdência está fora do inventário, a previdência está fora de um processo de sucessão e por isso não teria ali o imposto sobre o ITCMD. Com esses objetivos implementados, você protegeria aquele patrimônio, inclusive contra a penhora. Então, um credor não pode acessar este bem. Por quê? Porque ele tem um objetivo muito maior: proteger o futuro daquela pessoa que contribuiu tanto para a economia dentro da particularidade dela. Então, a previdência privada, ela tem esta natureza. Óbvio, claro que o contribuinte, em algumas situações, acabou exagerando deste recurso, desta ferramenta, e ele extrapolou o conceito. No momento em que ele pega muito próximo de uma situação já conhecida, por exemplo, a pessoa vai estar com alguma doença, ela vai provavelmente falecer em pouco tempo. Ela pega 100% do patrimônio e coloca dentro da Previdência. Ela usa o instrumento da Previdência para direcionar para uma pessoa que não é herdeira dela. Né? O Brasil é um país que tem regras restritas na sucessão. Você não pode pegar 100% do teu patrimônio e direcionar para quem você quiser. Eu não posso pegar meu patrimônio e entregar para você. Eu tenho que seguir quem são os meus herdeiros, pegar um pedaço do meu patrimônio e fazer isso. E algumas pessoas extrapolaram. Elas passaram desses limites. Pegaram 100% do patrimônio e colocaram na previdência privada, passando o bem para uma pessoa que não era herdeira, passando 100% do bem sem tributação. Então, quando você olha essas situações, que eu diria que são exceções, porque a maioria que utiliza esse recurso, eu acho que tem ali um intuito em preservar um pedaço do patrimônio
para aposentadoria ou para ter um momento pós o falecimento, a disponibilidade imediata do recurso. Então, este foi sempre a intenção. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele é um Estado que reconhece isso. Ele reconhece nos tribunais, ele reconhece pela própria Secretaria da Fazenda. Você tem menções expressas sobre este tema aqui. Previdência é seguro, ele tem essa natureza. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, isso está preservado. Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma legislação diferente, e aí você acaba tendo uma discussão no judiciário. Tem natureza de seguro? Ou seja, isso está fora do meu patrimônio? Ou seja, eu não entro nesta discussão de sucessão? E o intuito hoje da mudança das regras tributárias é estabelecer um pouco melhor essa regra sobre a Previdência. Então, hoje, como que nós nos encontramos com a discussão da reforma tributária em relação à Previdência privada? Intencionalmente, o Congresso queria deixar como está, não tributar. Se você tiver uma previdência privada, está fora do inventário, está fora da tributação. Você teria as limitações. Eu não posso mais colocar num fundo fechado até 5 milhões. Então, eu teria que colocar dentro de um fundo aberto. O que tem de proposta para alterar esta regra? Estabelecer o seguinte: se você quiser ter uma previdência privada num fundo aberto, se você constituir essa previdência hoje e o evento falecimento acontecer daqui 5 anos, está preservado a regra. Mas se você constituiu a previdência hoje, sabendo que o falecimento está muito próximo, e você daqui a alguns dias aconteceu esse evento, neste momento vai ser tributado pelo ITCMD e vai estar dentro do inventário, vai ser tratado como uma aplicação financeira, como qualquer outra aplicação financeira. Então, a previdência privada, de uma certa forma, ela será, espero, preservada com este conceito de que eu constituí há muito tempo atrás, com o objetivo de ter um recurso para minha aposentadoria, e se um dia eu tiver meu evento de falecimento, os meus herdeiros vão receber aquele valor como uma indenização, como acontece no caso de seguro, como se fosse um seguro de vida. Então, está caminhando a reforma tributária para esse ponto. Se você fizer algo que você está extrapolando o conceito original, você vai ser penalizado com a tributação e com a inclusão desse valor dentro do inventário. Se você seguir o conceito original da previdência privada, está preservado, vai ser tratado como uma indenização, natureza de seguro, fora da tributação, e eu até diria que nesse sentido estaria inclusive preservado sobre penhoras, ou seja, você efetivamente protegeu o que você queria proteger, que é a aposentadoria daquela pessoa que contribuiu. Tem um outro ponto aí que queria justamente aproveitar essa discussão para esclarecer qual a importância do inventário do processo sucessório e como se atentar para torná-lo mais fácil para quem fica numa situação de ausência. O inventário, ele é um processo obrigatório. Ele é um processo onde você formalmente transfere a titularidade dos bens daquela pessoa que faleceu para os herdeiros dela. Se aquela pessoa não elaborou um testamento, você vai seguir a regra que hoje existe, que você pega 100% do patrimônio e divide para os herdeiros dela. Numa situação normal, vamos dizer, né, todo mundo cresce, envelhece, falece, e você teve filho, então o teu herdeiro necessário ali vai ser os teus filhos, né, partindo da premissa que o teu companheiro, a tua companheira não está mais presente também. Então você pega aquele patrimônio todo e transfere
para os herdeiros, para os filhos, aqui no nosso exemplo. O processo ele precisa acontecer. Quando a gente fala que a previdência está fora do inventário, aquela pessoa que tem, digamos, ela tem uma aplicação no CDB, tem uma ação, ela tem um imóvel, né? Ou seja, a formação do patrimônio. Você vai pegar esses bens todos e avaliar, eu tenho 1 ou 2 herdeiros, vou pegar aquele bem imóvel, transferir 100% para um herdeiro ou 50% para cada um, pegar as ações, fazer a mesma coisa, pegar aquela aplicação financeira, fazer a mesma coisa, você vai transferir todos esses bens para esses herdeiros. E a avaliação de quanto vale esses bens, você vai aplicar hoje 4%, em breve teremos uma alíquota progressiva até 8%. Então você vai pegar todos esses bens e tributar o ITCMD sobre esse processo de transferência. Quem paga é quem recebe. A Previdência, como ela é um seguro, natureza de indenização, ele fica fora desse processo. Então, essa pessoa física que contribuiu um pedaço para a Previdência, além desses outros bens, eu vou separar a Previdência e lá está indicado para quem ele queria que aquele dinheiro fosse entregue na ausência dele. Que pode ser os filhos, no nosso exemplo aqui, que eram os herdeiros, ou pode ser uma tia, pode ser um amigo, pode ser outra pessoa ou entidade que vai se beneficiar daquele valor que ele contribuiu ao longo da vida dele. Então ele fica fora desse processo de transferência do patrimônio. Num caso natural, então tem um indivíduo, seu cônjuge, que eventualmente o indivíduo veio a faltar, e ele eventualmente deixa como, digamos, beneficiário da Previdência o próprio cônjuge. Mas numa circunstância onde ele também está ausente. Essa transferência aí continua sendo imediata para os herdeiros descendentes ou não? Aí ele vai esse tubo comunicante aí não é direto, ele passa a entrar em inventário. Você precisaria, bem interessante essa pergunta. Normalmente você tem que atualizar os beneficiários da Previdência. Então, digamos que eu coloco os meus pais como beneficiário e meus pais se ausentam. O ideal é que eu vá lá e atualize. Coloco você, coloco outras pessoas, meus filhos, né? Então, idealmente que você faça isso. Digamos que você esqueceu, né? Aconteceu, você esqueceu. Normalmente, o banco ele vai atrás de quem seriam os beneficiários imediatos daquele contribuinte, né? A pessoa que contribuiu para a Previdência ao longo da vida dela. E aí, isso pode ou não ser uma discussão se isso faz parte ou não do inventário e se isso faria parte da base de cálculo do ITCMD. Então, por isso, reforço, idealmente é que exista aqui atualizações conforme as pessoas vão se ausentando que você incluiu como beneficiário. Tá? Então, não tem tubo conectante ali naquele momento que não tem mais os beneficiários para receber o valor. Comentou que na herança há incidência do ITCMD, não é isso? É isso. Também incide sobre doações. Existe alguma vantagem tributária de fato aguardar a transmissão via herança? Ou não, a princípio poderia fazer toda a transmissão em vida sem nenhum pênalti tributário? Em si, falando de previdência, mantendo a regra como está hoje, se você antecipa um valor, você tem o pênalti tributário, você vai pagar sobre essa transferência porque você está entregando um bem que é seu para aquela pessoa que vai se beneficiar do valor.
a previdência, quando você mantém em previdência com o conceito de seguro que nós estamos falando aqui, não terá aqui a tributação. Então, a previdência ela funciona na ausência, né? Eu tiro do inventário, tiro da base da tributação do ITCMD. Hoje eu quero transferir os bens para os meus beneficiários em vida. A intenção em se antecipar este procedimento, ela é boa, porque você pode planejar este movimento. Então você planeja qual é o custo desse movimento. Então você vai ter exatamente qual o valor que vai te custar para fazer isso, e você pode fazer de forma escalada ou em etapas. Então, hoje eu vou transferir as minhas ações, amanhã o imóvel, depois eu vou transferir os meus investimentos em renda fixa, e de tal forma que você, nesse passo a passo, você vai controlando os gastos, o movimento, o impacto dessa transferência, ele pode ser minimizado se você fizer de forma organizada, planejada. Então, tem algumas vantagens sim você se antecipar, exceto no caso da Previdência, porque aí você vai perder o benefício que você tem. Maravilha, estamos batendo esse papo com Alamir Cândido, do Cândido Martins Advogado, sobre a reforma da reforma tributária, sobre as estruturas que comportam esses tributos, como pensar e planejar de maneira eficiente o uso dos elementos e recursos para compor a sua transmissão de recursos em vida ou não, e sobretudo como as mudanças que estão sendo discutidas podem impactar no seu dia a dia, nos seus investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, com a participação aqui especial do Alamir Cândido, do Cândido Martins Advogado, para falar sobre um pouquinho da reforma tributária, falar sobre os impactos dos novos modelos, das discussões sobre os investimentos, sobre as companhias, inclusive trazer um pouco de cores aqui para essa discussão para você, telespectador aqui da BMC News, como isso pode afetar a você, seus investimentos. E eu queria voltar nesse segundo bloco, né, me falando sobre os impostos indiretos, como a gente tinha uma das grandes ideias, dos grandes motivadores de toda essa discussão, era justamente simplificar a estrutura tributária aqui no Brasil. Eu queria voltar com esse bloco perguntando, a gente está conseguindo alcançar esse alvo? Esse é o grande objetivo da reforma tributária, que está em pauta há mais de 20 anos, e o objetivo é buscar isso. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é a gente colocar dentro dessa discussão os diversos interesses. O interesse da União, o interesse dos estados, o interesse dos municípios. Porque o objetivo em simplificar as regras dos tributos ICMS, ISS, PIS e COFINS, ele passa por como que será a regra de distribuição dessas receitas. Qual será a alíquota aplicada para cada um dos beneficiários dessa arrecadação? Teremos ou não teremos uma diminuição na receita arrecadatória para a União, para o Estado e para o município? Então, é um grande desafio conseguir colocar tudo isso e ter 100% de êxito. Além disso, tem um outro ingrediente. O Brasil vem de um histórico de benefícios concedidos para diferentes setores e indústrias há muito tempo. Então, a discussão passa por terminar com todos esses benefícios
e privilegiar o que efetivamente se pretende. Por exemplo, tem se discutido muito a questão da cesta básica. Cesta básica é algo para se beneficiar? Sim. Próxima pergunta, o que tem dentro da cesta básica? Então, só para ter um pouco aqui da dimensão, a gente está falando de um item, de um setor e que gera tanta discussão. Quando você começa a olhar para vários outros setores, para várias outras indústrias, você amplifica essa discussão. Então, não é tão simples responder a tua pergunta para dizer, estamos conseguindo simplificar o sistema tributário? Eu diria que num pedaço sim, porque eu terei a partir do 2033, 2026, desculpa, teremos um sistema tributário nessa regra dos tributos indiretos com 2 tributos, IBS e CBS, substituindo uma gama de tributos federal, estadual e municipal. Então você consegue uma simplificação. Começa a se trazer complexidade quando você olha para as regras de benefícios. Você tem um teto e qual produto vai ter 100% de desconto sobre esse teto? Uma cesta básica, por exemplo, é um item. Serviços, por exemplo. Alguns serviços está tendo um benefício de desconto de 30%. Então, esse, por exemplo, é um setor que deve sofrer bastante a mudança. Por quê? Porque hoje o serviço está acostumado num patamar de carga fiscal na ordem de 20%. Né? Alguns um pouco menos, alguns um pouquinho mais, mas diria 20%. E com esta mudança pode chegar a ter 22%, 23%. Então, existirão muitas mudanças para alguns setores de forma bem impactante, para outros nem tanto. Para outros teria a preservação dos benefícios que hoje estão sendo aplicados mesmo nesse sistema tributário mais complexo, com vários tributos. Mas nessa linha de que alguns setores podem, inclusive, ter uma carga um pouco aumentada, também era uma ideia do projeto tirar um pouco carga sobre a produção, levar carga para renda. Essa discussão permanece ou isso já foi abandonado? Essa discussão permanece. A ideia aqui é: vamos incentivar a produção, o consumo. Incentivando a produção e o consumo, o Brasil incentiva a economia real. Incentivando a economia real, você traz mais receita com arrecadação. Então você beneficia o sistema e permite você ter uma carga fiscal menor. A gente não sabe ainda qual vai ser o tamanho do imposto de renda. O que se tem discutido e eu acho que se mantém, diminuir o imposto de renda das pessoas jurídicas e aumentar o imposto de renda das pessoas físicas. Aí entra uma discussão que é bastante polêmica, que é a tributação dos dividendos, por exemplo. A gente não sabe como que virá. Tributação do juros sobre capital próprio. Né? São temas que ainda não temos claro, porque não tem escrita a regra, que o governo gostaria de apresentar para o Congresso avaliar, votar, aprovar ou não essa mudança. A tributação do consumo e da produção, ela já está trazendo uma discussão muito grande, porque não está claro quais são os tetos de tributação para esses tributos, qual vai ser efetiva a carga tributária para essas empresas ou prestadores de serviços que produzem e geram riquezas hoje, através da arrecadação, em que patamar isso vai ficar. E ao não saber isso, e a gente sabendo que virá um aumento do imposto de renda, qual vai ser efetivamente
a situação neutra que se busca. Porque a pretensão é diminuir consumo e produção e aumenta o imposto de renda, de tal forma que a carga fiscal somada seja exatamente a mesma que se tem hoje. Então, vamos ter um sistema tributário mais simples, mais focado na renda e permitindo com que toda a economia real flua de forma muito mais fácil. Não está claro como isso vai acontecer, porque essas definições estão ainda sob muita discussão e a gente precisa aguardar a evolução dessas regras. A gente tem a própria, você comentou, estrutura de incentivos, às vezes foi alocada por um determinado imposto. Então você tem isenção de redução de, dentro da indústria automobilística, redução de IPI para veículos com até determinada faixa de cilindrada. Aí agora você vai tirar o IPI e vai somar com outros impostos, você tem que refazer as contas de como você vai amarrar isso, se vai permanecer esse tipo de incentivo, se não, como isso vai cascatear na cadeia. E se você cobra um imposto só, você vai ter que ir cascateando as faixas diferentes agora para garantir aquele mesmo nível de incentivo. Então vira uma discussão que, quando fragmentada, vira muito extensa, né? Muito complexa de se ter. E aí, por isso também a demora que a gente está tendo em tocar essa discussão adiante, né? A União, ela quer preservar a arrecadação que ela tem hoje. O Estado, a mesma coisa, o município também. A mudança da regra, que já foi aprovada, essa não tem mais volta, que é a alteração do conceito de arrecadação na ponta consumidora. Então, toda a cadeia produtiva seria tributada no consumo. Ou seja, os estados que hoje possuem um volume de atividade comercial de consumo, por exemplo, São Paulo, seria beneficiado com essa nova mudança. Por isso que foi criado o Fundo de Preservação de Ajuda para os estados que precisariam desses recursos. Então, foi pensado alguns mecanismos para equilibrar essa mudança e de tal forma que os estados, por exemplo, que poderiam ter algum tipo de prejuízo, seja compensado no longo prazo, até que todas essas equações elas sejam mais vistas e concretizadas de forma mais tranquila. Então, realmente, gera um pouco de medo, gera um receio grande se tudo isso que está sendo pensado, de fato, vai ser verificado no final, pós esses 10 anos de implementação da transição do regime atual para o regime pretendido. Além de alguns temas importantes. Como que vai ser a tributação da renda? Como vai ser a desoneração da folha, que é algo que tem um impacto muito grande na economia? Então, esses temas, eles precisam efetivamente caminharem juntos, mas por uma estratégia do governo em trazer os temas de forma fatiada, a gente viu isso, né? Reforma da regra da offshore, fundos fechados, a reforma dos tributos de consumo e produção e, mais para frente, o imposto de renda. Então, e a desoneração da folha. A gente precisa olhar todos esses itens juntos, todas essas mudanças sugeridas juntas, para que a gente chegue à conclusão que o conceito lá atrás, vamos diminuir a carga fiscal do consumo e da produção, aumentar o imposto de renda, isso realmente se concretizou e o objetivo da simplificação foi atingido. Hoje a gente tem uma discussão que o estado como São Paulo, por exemplo, com os impostos federais, você acaba enviando muito dinheiro e recebe de volta dessa centralização um percentual muito menor. Esse equilíbrio tende a mudar no médio prazo. E um detalhe que eu queria confirmar é qual entidade, né, entre
cidade, estado e município, vai ficar responsável por efetivamente arrecadar esse imposto? Nós temos 2 tributos novos, um sob a responsabilidade da União e um sob a responsabilidade do Estado e do município. Então, a ideia em dividir, né, inicialmente, nós teríamos um único tributo. E hoje o que nós temos é a divisão de 2 tributos justamente para tentar equilibrar esse controle sobre a gestão da receita. Então, a União vai ter a sua gestão e o Estado e o município terão a gestão separada da União, de tal forma que isso ficaria minimizado no longo prazo. E, por exemplo, uma pergunta que você fez, o Estado de São Paulo, que é o maior arrecadador e com uma receita muito grande, ele não... A tendência é que ele permaneça nessa mesma posição, porque ele também é o Estado consumidor, em comparação aos demais, o que tem o maior fluxo de consumo dentro do Estado. Então, a receita do Estado de São Paulo provavelmente deve se manter, eventualmente até aumentar. O que a gente já sabe é que os outros estados, por exemplo, o Estado do Norte, Nordeste, eles precisam desse fundo para que exista o equilíbrio no processo de transição aqui da reforma. A gente teve aqui no intervalo da gravação, a gente teve uma discussão sobre a tributação em dividendos. Eu queria aproveitar, você comentou sobre... A gente está discutindo aqui os impostos sobre produção, sem ter a clareza do que nos espera do outro lado na estrutura da tributação sobre renda. Você trouxe um ponto importante sobre o porquê deveria tributar também os dividendos, dado que já existe a tributação sobre o ganho de capital. Eu queria que você dividisse essa discussão com o público também. Claro. Essa é uma discussão que, quando a gente começa a falar, parece que eu defendo uma carga tributária maior ou tributação sobre a renda maior. O que eu acredito é uma divisão da tributação. A tributação dos dividendos, hoje, ela seria bem-vinda se o objetivo da tributação, da redução da tributação de produção e consumo, efetivamente acontecer. Hoje, um investidor ele já é tributado sobre o ganho de capital quando ele faz um investimento numa empresa. Esse retorno do ganho, ele permite você avaliar que o investimento realizado, ele foi acertado e você investiu 100 e voltou 200. A diferença que você é tributado sobre esse retorno do investimento, ela ficaria equiparada na tributação do dividendo, ou seja, você investiu um determinado valor e você também está tendo retorno deste valor. Quando você, investidor, quando você olha para o negócio que você vai colocar o seu dinheiro, você deveria olhar sobre 2 perspectivas. Eu vou ter o retorno deste dinheiro sob um ganho de capital e dividendos. E sobre essas 2 perspectivas, o dinheiro que eu investi, todo o retorno tem que ser contabilizado no final do dia. Então, se você investiu 100 e recebe 10 de dividendos e depois recebe mais 100 ou mais 150, você vai somar e verificar. Em tanto tempo eu tive um retorno acima do esperado. 2 vezes o valor investido, 3 vezes o valor investido, ou seja, foi um excelente investimento que eu realizei. Então, é normal que você tenha uma tributação sobre este retorno deste capital acima do valor investido. Seria natural que você tivesse. E sob a perspectiva de investidor estrangeiro, é mais natural ainda, porque o investidor estrangeiro ele é tributado no local que ele se encontra.
Quando ele recebe o lucro ou o ganho, ele tem a tributação dele lá. Então o Brasil não deveria abrir mão dessa tributação. Seria muito tranquilo se fizéssemos a tributação no momento em que paga do Brasil para o exterior, porque lá ele vai poder, tomar o crédito desse valor e, dois, ele vai tributar lá de qualquer forma. Então a gente não deveria abrir mão dessa tributação. E aqui no Brasil, você, implementando esta regra, você está seguindo este mesmo conceito. Claro, é importante que a empresa em si ela tenha uma carga tributária menor, seja nos produtos que ela vende, seja na produção ou na comercialização, ou mesmo no imposto, o ônus inteiro. Então, desoneração da folha aqui é importante, a tributação, o imposto de renda dessa pessoa jurídica é importante que seja menor, porque aí sim a gente incentivará a economia real. E o investidor vai ser tributado como hoje é no seu ganho. Seja ele no ganho de capital, na alienação, na venda daquela ação, seja no rendimento que ele recebe através dos dividendos. Então, não estou defendendo uma carga fiscal maior, mas estou defendendo um reequilíbrio da carga fiscal. Esse reequilíbrio vai ser muito importante para a economia e isso vai ter reflexos muito positivos. E aí a gente volta na tua pergunta inicial. Estamos atingindo esse objetivo? Hoje eu não consigo responder com clareza se estamos atingindo esse objetivo. Espero que sim, mas a gente vai ter que esperar um pouco mais para... Uns 10 anos para responder. Alamir, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer bater esse papo com você por aqui. Eu queria deixar também você à vontade para deixar seus contatos quem quiser encontrar os serviços do escritório seus como pessoa, onde pode encontrar sites, redes sociais, enfim. O espaço é seu, fica à vontade para conversar com a nossa audiência. Bom, muito obrigado pelo espaço, foi um prazer aqui dividir um pouco desse tema tão difícil que a gente está vivendo. O escritório ele é o Cândido Martins Advogados, então é candidomartins.com.br. Lá tem um contato, você pode acessar a página do escritório, encaminhar um e-mail para mim, Alami, e será um prazer aqui discutir esses temas tão difíceis que estamos enfrentando neste momento, nesse período. Muito obrigado, Alami. Obrigado. Muito obrigado ao Cândido Martins Advogados por ceder aqui a participação. Alami, muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, trazer para vocês esses nomes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você e ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br. Deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu contato, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.